Aleluia. Vamos fazer, são alguns versículos, né? É um texto dentro do capítulo, né? Glória a Deus. A ceifa e os ceifeiros. Vamos fazer uma leitura alternada, amém? Glória a Deus. Para quem tem a Bíblia do culto, né? Que a linguagem é a versão revista e corrigida. Essa que nós vamos estar usando, tá bom? E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Precioso é o Espírito Santo, Senhor, que é o Espírito da verdade, que veio para ficar no lugar do Senhor Jesus, ser nosso outro Consolador, e nos ensinar todas as coisas, nos revelar todas as coisas que Ele nos ordenou que praticássemos. Eu lhe peço, revela-nos, Senhor, esta palavra, e capacita-nos para que possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos revelar. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sentemos glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A nossa palavra de hoje, nosso ensino tem como tema: chamados para semear e frutificar no reino de Deus. Vamos repetir? Chamados para semear e frutificar no reino de Deus. Agora só vocês. Obrigado, amado. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa eleição. Essa é a nossa vocação. E para este chamado, para esta vocação, para esta eleição, o Senhor, por termos isso, Ele diz a palavra dEle, que Ele deposita em mim e em você uma esperança. Você já imaginou? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não é homem, é um ser que não dá para compreender, não dá para entendê-lo, não dá para conhecê-lo. Ele deposita em mim e em ti uma esperança. Você sabe o que significa esperança? Depositar, né? Esperar em alguém ou em algo, que algo aconteça, algo seja feito. Então, se eu espero por mim e por você, para que algo seja feito. Então isso não é pouca coisa, irmãos, né? Diz a palavra que Ele nos revela
e tem algo conosco que os próprios anjos, eles gostariam de prescrutar, gostariam de entender. Que amor é esse que esse Deus tem por esses seres? Né? A palavra de Deus diz que Ele salva o homem, mas não salva anjo, por exemplo. Né? Então, amados, vamos aqui para sermos didáticos e aprendermos, porque na verdade, queridos, a igreja do Senhor é uma igreja que Ele a edificou para um propósito. Nós não vivemos como cristãos de oba-oba, sabe, como eu posso dizer, não é para substituirmos coisas do mundo dentro da igreja, como a gente acaba vendo, né? Não, porque nós não estamos na igreja, ou sendo igreja, ou participando do corpo de Cristo, para outro propósito que não cumprir algo para Ele, fazer algo que Ele nos designou para fazermos, né? Então, nós fomos chamados para quê? Semear e frutificar no reino de Deus. E aí, para que nós entendamos isso, eu anotei o seguinte aqui: para aprendermos com esse texto da palavra de Deus, responderemos a algumas perguntas. E a própria palavra vai responder, não sou eu, tá? Primeira é: qual é a vontade de Deus que Jesus disse que veio fazer? Tá? E analisando o contexto desse texto, que ele se encontra com a mulher samaritana no poço, né? E ele começa a falar com ela, e ela vai dizer lá na cidade, na aldeia dela, que ela encontrou, né, o Messias. E aí chegam os discípulos, que é o texto que nós lemos, e eles tinham ido comprar comida, e Jesus tinha ficado junto ao poço de Jacó. E aí chega a mulher samaritana, Jesus conversa com ela, ela tem a revelação de quem ele é, né? E vai anunciá-lo lá, vai chamar o povo para, né, vir ver o Messias, e vinham encontrar o Messias. E aí chegam os discípulos trazendo comida. E é quando eles perguntam, eles falam isto, né? Para Jesus, tá? Rabi, come. Eles tinham trazido a comida. E é por isso que Jesus disse: a minha comida consiste nisto, em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a primeira questão é: qual é a vontade de Deus que Jesus disse que veio fazer? E nós vamos encontrar essa resposta, irmãos, em 1 Timóteo 2,4, que vai dizer o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é que Deus quer? Que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não é tirano, não é alguém que está esperando, né, o ser humano pisar na bola para ele. Ele não é sadista. O que é um sadista? Aquele que tem alegria, prazer no sofrimento alheio. E aqui diz, olha só o que vai falar. Então essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. E é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio alcançar os perdidos. Essa é a vontade de Deus que Jesus veio fazer: buscar e salvar o que se havia perdido. E essa vontade de Deus não mudou, continua a mesma. E aí cabe a mim e a você fazer essa vontade, cumprir essa vontade de Deus. Agora imagina, se os valentes de Davi, que
pelo simples fato de o rei deles, natural, né? Expressar em voz alta, que não disse para eles, mas expressou em voz alta, pensou alto, e eles ouviram, se eu tomasse aquela água, né? E essa água, a fonte dessa água ficava no território do inimigo, né? E o que eles fizeram? Foram buscar a água. Porque que eles queriam? Era satisfazer a vontade do rei deles, de Davi. Imagina nós, sabendo qual é a vontade de Deus, né? Não devemos nós ter mais diligência, mais ousadia, coragem, valentia, porque eles, para fazer isso, tinham que ser ousados, corajosos, valentes, não é? E por esta razão que o Senhor nos capacita, como seu Espírito Santo, por isso que a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, de medo, de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito de poder, irmão, não é para curar. Esse espírito de poder não é para libertar. Não. Esse espírito de poder é para testemunhar, para anunciar. Quem aqui, ultimamente, de janeiro para cá, hoje são o quê? 18 de fevereiro. Quem, do dia 1º de janeiro, vamos tirar do primeiro, que muitos estavam até fora, né? Ainda estavam de férias, vamos dar um desconto, vamos, né? Dia 2 de janeiro para cá, já falou de Jesus para alguém? Quem já testemunhou para alguém? Quem já entregou um folheto para alguém? Você está entendendo? E muitos não fazem isso por falta de compaixão, por falta de gratidão, por falta de revelação, e outros por covardia mesmo. Covardia. Treme na base. Só quero te dizer uma coisa, amado. O primeiro da lista, de Apocalipse 21:8, são os covardes, são os tímidos, os medrosos, que vão ser lançados no lago de fogo. E esses covardes não são os que batem em mulher, batem em criança, ou fazem alguma coisa com o mais fraco, algum mal contra o mais fraco. É aquele que tem medo do homem de anunciar o Evangelho do Senhor. Está entendendo? Isso é sério, isso é verdade, irmãos. Não vamos nos enganar. Se eu não falar isso para vocês, Deus vai cobrar isso de mim. Inclusive o sangue daqueles meus ouvintes que nunca ouviram isso e por isso não sabiam da gravidade, da seriedade de não anunciar o Evangelho. Tá? 1 Tessalonicenses, abra lá, por favor, abra sua Bíblia. Nós estamos aqui para aprender a palavra, para temer e tremer de Deus, da palavra dEle. Então lá em 1 Tessalonicenses, perdão, segunda epístola aos Tessalonicenses, não é a primeira. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6, diz: se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação os que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha de quem o Senhor vai tomar vingança: dos que não conhecem a Deus, dos que não se interessaram em conhecer a Deus, dos que não aceitaram a palavra de Deus
e dos que não buscam conhecê-lo, simplesmente. Mas ele também vai tomar vingança dos que o conheceram, mas não obedeceram. Olha o que diz aqui: e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que evangelho é esse? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Anunciar o evangelho. O que é o evangelho? Não obedece ao evangelho do Senhor Jesus. Levar as boas novas, as boas notícias de salvação. Aí nós temos seitas que não anunciam o evangelho, mas que fazem o que nós deveríamos estar fazendo. Eles não têm o que anunciar, mas anunciam alguma coisa. E quem tem o que anunciar, não anuncia. Que é o evangelho, palavras da vida eterna. Então te precisa fazer, imitar as coisas boas que outros fazem. E uma delas é, sim, anunciar o evangelho de casa em casa. Não é verdade? E essa é uma missão individual. Não precisa estar organizando evangelismo, não sei de quê, de departamento, de culto. Não, é uma coisa de cada um de nós, é uma responsabilidade pessoal. Porque a recompensa será pessoal também. O galardão é pessoal, não é coletivo, não. Essa é a realidade. O galardão é individual. Não fique esperando, ninguém faz. Não precisa ninguém fazer, você tem que fazer você mesmo, sozinho, não precisa. Aí prossegue. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, o nosso testemunho foi crido entre vós, o nosso testemunho foi crido entre vós. Nós testemunhamos a Cristo, e o Senhor vai ser admirável na igreja glorificada, e aqueles que desprezaram, que fizeram chacota, sabe, que fizeram piadinhas, porque a palavra do Senhor diz que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Alguns interpretam esse texto como criação, sendo as coisas criadas, mas também aqueles que não ainda nasceram de novo, eles são o quê? Criaturas, não são filhos. Eles também são criação, criaturas. E eles gemem, esperando isso também, né? Quando chega alguém e fala desse Cristo vivo, desta mudança, da transformação, desse que pode, sabe, nos trazer uma alegria, uma paz e um amor, independente das circunstâncias. Não depende de dinheiro, não depende de saúde, não depende de situação favorável. Pode acontecer o que acontecer, mas nada rouba o amor, a paz e a alegria. A gente precisa experienciar isso, aprender isso, como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque se você ainda não fica feliz e contente em toda e qualquer situação, tem problema aí para ser resolvido. O amor de Deus ainda não foi aperfeiçoado no coração. E tem mais, diz a palavra, aquele que teme, que tem medo, ainda não foi aperfeiçoado no amor. Então preciso buscar essa perfeição no amor. Porque, sabe o que é isso? Porque você não tem medo. Você sabe, o Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. E aconteça o que acontecer, sempre o resultado será melhor, nunca pior. Porque tudo que Deus permite na minha e na sua vida é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, não é para a nossa morte.
não é para nossa destruição. Avancemos. Segunda pergunta: qual é a obra de Deus que Jesus veio realizar? E a resposta está em Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Vê se você encontra rapidinho aí. Filipenses 1,6. Se você puder anotar esses versículos, anote, por causa que, ou se você quiser esse estudo, eu posso passar. Tudo é Bíblia aqui, queridos. Está tudo na Bíblia. Não tem nada de mim aqui. Tudo é a palavra. E aí diz aqui, Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Diga assim: a boa obra. Não é uma boa obra, é a boa obra. A aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então, esta boa obra foi começada em mim e em você. Quem começou esta boa obra? O Senhor. Só tem um detalhe: Ele conta comigo e contigo para esta boa obra ser completada. E aí que nós precisamos entender. Olha só o que vai acontecer. O que acontece, né? Lá em Mateus 18, 16, 20, ele vai dizer assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha aí, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então não basta ganhar, não basta anunciar a palavra, né? Claro, se eu só tiver a oportunidade de anunciar, vou anunciar, né? Por exemplo, no avião, não dá para você ficar falando direto com as pessoas, né? Então você tem que ter uma estratégia, tem que ver. Às vezes a pessoa não pode dar muita atenção para você, mas dá um folheto, né? Aí eu dei um folheto para um, e aí tinha uma jovem senhora do meu lado, aqui, eu percebi que ela estava mais acessível, estava mais receptiva, né? E aí eu ainda disse, eu comecei a falar, e eu perguntei, aí veio a hora do lanche, né? Lá, do avião. Aí estava chegando perto, eu disse: olha, depois do lanche, eu poderia continuar lhe explicando mais sobre o novo nascimento, porque eu disse, a irmã, você já ouviu falar do novo nascimento? Ela disse: não. Ixi, olha, não. É alegria para a gente falar. E aí eu disse: olha, depois, posso? Não vou lhe atrapalhar? Não. Aí, mas eu vi que eu ia. E eu não queria ser inconveniente. E aí eu peguei um folheto muito bem explicativozinho mesmo, sobre o novo nascimento, e entreguei para ela, e recomendei que lesse bastante, né? Disse que lá tinha o meu contato, se porventura quisesse tirar alguma dúvida, tal. Ela mora em São Paulo, né? Então, mas você não pode perder a oportunidade, você tem que falar. Ali eu só semeei, mas eu tenho certeza que alguém vai colher. Alguém vai colher. Só que há situações que você pode semear, você pode colher. E aí, quando você colher,
você vai ensinar, vai investir. Para quê? Para que ela permaneça em Cristo. Eu vou ensinar todas as coisas que a pessoa deve guardar para permanecer em Jesus. É fruto permanente. Então eu tenho que ensinar todas as coisas. E essa responsabilidade não é do pastor, é da igreja. É de cada um de nós. Porque a palavra, lá em João 15 diz que ela fala sobre, diz assim, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Os ramos. E diz lá que aquele ramo que dá fruto, Ele o poda, o limpa para que produza mais fruto ainda. E lá no 8 vai dizer, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso dar frutos. Não nos enganemos, irmãos. Fé sem obra, sem frutificação, é perigoso isso. A pessoa parte para a eternidade, mas somente ela sabe o que aconteceu com ela. Nós que ficamos crendo que foi salva, mas somente ela sabe onde ela está. Porque a Bíblia que eu leio diz coisas que eu não vejo muitos fazerem. Não confie na religião e na religiosidade, ela não salva. Pelo contrário, às vezes atrapalha. Porque a pessoa fica confiante na religiosidade, na religião, se acomoda e pronto, está tranquilo. A fé sem frutos, sem obediência, é perigosa. Guarde isso no seu coração. Aí vamos adiante, é porque é muita coisa, no tempo já voa. Mas veja o que diz em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 28. Eu gosto muito disso, o texto é maior. Eu vou disponibilizar esse estudo para vocês. Porque na verdade está tudo na palavra. Precisamos estudar isso e orar para o Senhor dar-nos revelação e nos ajudar a sermos cumpridores disso. A quem anunciamos, eu vou ler mais adiante, mais atrás um pouquinho, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos quem? Cristo, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quem é que vai apresentar o outro perfeito em Jesus Cristo? Diga eu. Você já tinha lido isso alguma vez? Eu. Vou perguntar de novo. Quem é que deve apresentar o próximo aperfeiçoado em Cristo? Diga eu. Sabe por que muitos ministérios são mirrados? Porque não tem revelação destas verdades. Porque quem tem revelação destas verdades sabe o que é que o seu Senhor espera dele. E ele não fica acomodado, confortável com a sua fé infrutífera. Nós precisamos, irmãos, Deus tem falado muito. Este é o ano do quê? Da colheita. Ano da colheita. Tudo que o Senhor fizer por mim e por você, todo enchimento, toda visitação, toda glória que Ele manifestar sobre a minha vida e sua vida, é para te usar, para fazer a diferença e ganhar almas para Ele. Porque se não for para isto, não vai adiantar nada. Aliás, o Senhor vai cessar.
Deus só dá as coisas para um fim proveitoso. Já leram isso? Deus só me dá alguma coisa para um fim proveitoso, porque se eu não fizer proveito, não fizer uso, fecha, a torneira fecha, o dom vai embora. Pode ser qual seja, vai embora, porque o dono dele é Deus. E se ele deu e você não faz uso, para quê? Ele vai continuar te dando, só para você parecer que é espiritual demais? É até perigoso, né? Despertar a vaidade, a coisa, certo? Né? Se achar alguma coisa. Então, melhor o Senhor tira, que né? Pronto, resolve a história. Né? Então, meus amados, aí ele diz, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. E aí isso acontece por causa que o Senhor opera em mim, é o Senhor que opera em ti, é o Senhor que faz com que tu faças essas coisas para Ele, porque é isso que Ele quer, porque Ele conta comigo e contigo. A gente não faz isso porque a gente é bom, porque, sabe, a gente é o cara, é a cara, nada disso. É porque Ele é misericordioso, e Ele me ajuda, Ele te ajuda. É o poder dEle operando na minha vida. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Não consegue perdoar ninguém, não consegue amar ninguém, não consegue, essa que é a realidade. A gente é horrível, sem Jesus a gente é horrível. E sabe, aí alguém pode dizer, mas isso aí é Paulo falando dele, é Paulo, chamado de Paulo, não, olha o que ele vai dizer, eu estava pegando os textos e o Espírito Santo só me instruindo aqui, até contra-argumentos ele já me deu aqui, né? 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vede o modelo que tendes em nós, os apóstolos, e imitai-nos. Vede como andamos e imitai-nos. Tá bom? Não é só para ele não, para nós todos isso aqui. O que é que o semeador semeia? Bem rapidinho, está aqui. Ora, a resposta está em Marcos 4, de 14 a 20. No 14, que eu só vou ler o primeiro versículo, diz, o que semeia, semeia o quê? A palavra, está aqui, Marcos 4,14, o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são em quem a palavra é semeada. É a palavra que eu tenho que semear. E quando nós colocamos esse tema, né, esse lema de 2025, o ano da colheita, nós estamos falando de colheita de almas, irmãos. Não é de dinheiro, não. Só tem uma coisa. Onde tem alma, Deus abençoa. Deus faz crescer, faz prosperar. Sabe por quê? Porque tudo quando é feito para a glória dEle, Ele cuida para que até onde as almas vão ser cuidadas para Ele, seja para a glória dEle também. Então, essa é uma consequência. A bênção, o crescimento, a prosperidade é consequência da obediência, da frutificação de Deus na minha e na sua vida. Porque Deus, Ele faz isso, irmãos. Quando você se importa com almas, com vidas, você está cuidando daquilo que Ele quer que você cuide. Ele cuida de ti nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que eu conheço. Ele cuida nos detalhes. E Ele faz sim acepção de pessoas entre o que serve e o que não serve. Ele não faz para salvar, mas entre aquele que serve e o que não serve, ele diferencia. Entre Ele dá para alguém necessitado que não o serve, Ele o dá para quem está abastado o servindo. Ele tira de quem não tem, Ele tira até o que o cidadão não tem para dar o que tem, que se agrada dele. Está na Bíblia isso. Não é heresia isso não, está na Bíblia. É porque a gente realmente precisa servir ao Senhor conforme a sua palavra. Se eu fizer conforme a palavra dEle,
ele se responsabiliza pelo resto. Para encerrar, quem é o semeador? Marcos 16, 15 e 16 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o semeador são os seus discípulos. Todos nós somos chamados a sermos seus discípulos. Anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra, né? Semear a palavra. Lembrem, nós vamos sair para semear. É possível que nessa semeadura nós colhamos, mas primeiramente eu vou sair para semear. Porque pode ser que no lugar já tenham semeado, e naquele lugar eu colha, né? E vai acontecer o que diz lá na palavra que foi lida: e quando eu colher, né, vão se alegrar, tanto quem semeou, que pode até ter partido inclusive, quanto aquele que colhe.